Vamos lá, pessoal, esse é o nosso último vídeo da Lei de Improbidade Administrativa. No próximo vídeo nós vamos dar início ao nosso último assunto, que é a Lei de Processos Administrativos. Questão de número 221. Analise as afirmações abaixo, por favor, leia e marque a sua resposta. O gabarito é a letra D. 1 e 3 estão corretas. Preste atenção. Item 1. A aplicação das sanções da Lei 8.429 independe da ocorrência de dano patrimonial público, salvo quanto à pena de ressarcimento. Verdade. Nós já vimos isso. Vimos que, salvo no caso de ressarcimento, não é necessário o dano ao patrimônio público. Havendo o ato de improbidade administrativa, haverá aplicação da pena independente se houve o dano, salvo se for no caso de ressarcimento. Item 3. Aplicação das sanções 8.429 de 92 independe da aprovação ou rejeição das contas pelos órgãos de controle interno ou Tribunal de Conselho de Contas. Houve uma manobra e o Tribunal de Contas ele aprovou aquelas contas do indivíduo. Não importa, mesmo assim, poderá haver o ato de improbidade, poderá haver o crime de improbidade administrativa e, portanto, sanções. Também está correto. Agora, 2. A aplicação das sanções da Lei 8.429 independe da prova conclusiva de ato de improbidade, bastando indícios. Isso é lógico. Ninguém é punido com indícios, mas sim com a prova concreta. É necessário provar que houve o ato de improbidade. Portanto, 1 e 3 estão corretos. Questão de número 222. Segundo a Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429 de junho de 92, não é necessário o trânsito em julgado para aplicação das seguintes sanções, exceto o gabarito é a letra D, suspensão dos direitos políticos. Então, há indisponibilidade de bens, multa e proibição de licitar não necessita de trânsito julgado. Agora vejamos, artigo 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetiva com o trânsito em julgado de sentença condenatória. Só quando não houver mais a possibilidade de recurso é que poderá ser aplicada essas penas, perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos. Agora, indisponibilidade de bens, multa, proibição de licitar, basta a decisão ali em primeira instância e poderá ser aplicada essa pena. Questão de número 223. A respeito da improbidade administrativa, julgue o item abaixo. Se o suposto autor do ato alegar que não tinha conhecimento prévio da ilicitude, o ato de improbidade restará afastado, por ser o desconhecimento da norma motivo para afastá-lo, certo ou errado? Se você marcou certo, você errou. Essa questão aqui é aquela questão que cai na prova para ninguém zerar. É tudo lógico. O fato de você desconhecer a norma não faz de você inocente. Imagine que você não sabia que... Ou melhor, você alegue que não sabia que extorsão era crime. Você não será preso por isso? Não existe. Então, se o suposto autor do ato alegar que não tinha conhecimento prévio da ilicitude, o ato de improbidade não estará afastado de forma alguma. Questão de número 224. Se após uma operação da Polícia Federal é empreendida para desarticular uma quadrilha que agia em órgãos públicos, o Ministério Público Federal ajuizar a ação de improbidade administrativa contra determinado servidor devido a irregularidades cometidas no exercício da sua função, mesmo que esse servidor colabore com as investigações, será vedado o acordo ou a transação judicial. Certo ou errado? Se você marcou errado, você errou, está correto. Vejamos, o artigo 17 no parágrafo 1º diz o seguinte: é vedada a transação, acordo ou conciliação nestes casos. Nos crimes, quando houver uma investigação sobre a improbidade administrativa, é vedada a transação, acordo ou conciliação. Então, mesmo que ele colabore, mesmo que o acusado colabore, será vedado o acordo ou transação judicial. Está certa a nossa questão. Questão de número 225. Por favor, pessoal, você vai ler
as alternativas, texto e marcar sua resposta. A gente volta comentando. Pausou o vídeo, respondeu? Então vamos lá, o texto é um pouco grande, mas a gente vai ler. Emerson, agente público, está respondendo a uma ação de improbidade administrativa, movida pelo Ministério Público. Segundo a petição inicial da ação, Emerson teria deixado de prestar contas quando estava obrigado a fazer. Em razão disso, o Ministério Público requereu a indisponibilidade de seus bens, o que foi indeferido pelo juiz sob o fundamento de que o ato ímprobo em questão não causou prejuízo ao erário ou mesmo enriquecimento ilícito a propósito do tema e nos termos da Lei 8.429 de 92. Qual é a resposta correta? Você já respondeu. O gabarito é letra D. Está correta a decisão do juiz, pois não é cabível na hipótese narrada a medida de indisponibilidade de bens. Vejamos, olha, o ato, segundo o Ministério Público, não causou enriquecimento ilícito nem prejuízo ao erário. Então, só pode ser o quê? Ato que fere o princípio da administração pública. Então, vejamos, olha, deixar de prestar contas quando está obrigado a fazer. É o quê? Atos de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração. Ele não causa prejuízo ao erário, portanto, é incabível a indisponibilidade dos bens do acusado. Dessa forma, o juiz agiu corretamente. Está correta a decisão do juiz, pois não é cabível a apreensão, a indisponibilidade dos bens, porque não houve prejuízo ao erário, não houve enriquecimento ilícito, apenas feriu os princípios da administração pública, ok? Então, tranquilo, questão de 2014, olha, Fundação Carlos Chagas. Questão de número 226, também em 2014. Você vai ler o texto e responder a questão. Já respondeu? O gabarito é a letra. Antes da resposta, vamos ler o texto. Olha, após conclusão de licitação do tipo menor preço conduzida por uma autarquia federal para a contratação de serviço de limpeza predial, sagrou-se vencedora a Sociedade Limpa, que ofereceu a melhor proposta. O dirigente da autarquia, entretanto, deixou de adjudicar o objeto à sociedade vencedora e contratou com outra sociedade pertencente a seu genro para realizar o serviço por um preço mais baixo do que oferecido pela sociedade vencedora. O Ministério Público ajuizou a ação de improbidade contra o dirigente da autarquia. A partir do caso apresentado, assinale a opção correta, que é a letra C. A propositura da ação de improbidade é admissível, ainda que não haja prejuízo ao erário e nem enriquecimento do agente público. Com base em que eu afirmo isso? Com base na Lei de Improbidade Administrativa, que diz que os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública, no artigo 11, inciso 5, frustrar a licitude de concurso público. Não necessita haver prejuízo ao erário, não necessita haver enriquecimento ilícito, frustrar licitude de concurso público. Então, a propositura da ação de improbidade é admissível. Então, é possível abrir uma ação de improbidade administrativa, já que um indivíduo ele frustrou a licitude dessa licitação, ele frustrou essa licitação. Neste caso, nós temos as seguintes observações. Olha, a limpa, ela sagrou-se campeã, vencedora aqui com a melhor proposta. O dirigente da autarquia deixou de adjudicar. E deu para quem? Para o seu... Contratou com... o texto diz que foi com outra sociedade pertencente a seu genro. Neste caso, está de acordo com a nossa questão. O Ministério Público ajuizou a ação de improbidade e a resposta correta é admissível, ainda que não haja prejuízo ao erário nem enriquecimento do agente público, conforme o artigo 11, inciso 5º. Questão de número 227. Paulo, servidor público federal, deixou de praticar deliberadamente ato de ofício que era de sua competência. A referida conduta
Pausou o vídeo, respondeu. Letra B. Configura ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, passível da aplicação da pena de perda da função pública. Quando nós aplicamos a aula teórica, eu disse que a perda da função pública pode haver nas 3 condutas: enriquecimento ilícito, ainda prejuízo ao erário ou quando fere os princípios da administração. Então, nas 3 hipóteses pode haver a perda da função pública. Vejamos o que diz o texto da lei. Olha, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício são atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração. O que dizia a questão? Paulo, servidor, deixou de prestar deliberadamente ato de ofício de sua competência. A referida conduta configura ato de improbidade. Então, ainda passível de aplicação de quê? Da perda da função pública, porque ela pode acontecer nas 3 hipóteses. Quando a gente lê a letra A, poderá caracterizar ato de improbidade administrativa, desde que comprovado que o servidor aferiu vantagem nos atos que ferem os princípios da administração, não necessita de vantagem. Letra C, não configura ato de improbidade. Errado, a gente viu no artigo 11, não configura ato de improbidade. Também nós vimos que no artigo 11 está errado. Agora, letra E, configura ato de improbidade administrativa, passível de aplicação da pena de multa exclusivamente? Não. Pode haver também a perda da função pública, entre outras. Questão de número 228. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual. Certo ou errado? Se você marcou errado, você errou. Está certo. O texto da lei assim o diz. Isto está nas disposições penais da Lei de Improbidade Administrativa. Se caiu a questão dessa na prova, não esqueça, tanto a autoridade judicial, tanto o juiz, quanto a autoridade administrativa, por exemplo, governador, presidente, secretário, poderão determinar o afastamento do agente público no exercício sem prejuízo, da remuneração, quando a medida se fizer necessária para a instrução processual. Vamos supor que ele tem um cargo de influência e será necessário que ele seja afastado. Questão de número 229. Segundo a Constituição Federal de 1988, os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Certo ou errado? Se você marcou errado, dessa vez você errou. Está correto. É o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição. Vale a pena decorar todos os detalhes, prestar atenção. Olha, é perda da função pública, não é suspensão da função pública, é suspensão dos direitos políticos e não perda dos direitos políticos. A banca costuma trocar essas palavras: indisponibilidade dos bens, ressarcimento erário, na forma o quê? Previsto na lei. Qual lei? Lei de Improbidade Administrativa, 8429, é o objeto do nosso trabalho. Questão de número 230, para encerrar esse assunto: nem toda conduta combinada como ato de improbidade administrativa fere os princípios da administração, sendo que apenas as condutas que não causam dano ou prejuízo ao erário são as que atentam verdadeiramente contra os princípios da administração pública. Certo ou errado? Se você marcou certo, você errou. Está errado, pessoal. Olha, veja o que diz o texto. Nem toda conduta combinada como ato de improbidade administrativa fere os princípios da administração. Não. Pessoal, já está errado. O rol do artigo 11, os atos de improbidade administrativa que importam, que ferem os princípios da administração, eles estão ali separados dos outros porque eles não exigem que haja prejuízo ao erário nem enriquecimento ilícito, mas eles não são os únicos que ferem os princípios da administração. Todos os atos de improbidade administrativa ferem o princípio da administração.
Vamos lá para o texto da lei, só para ficar mais fácil esse entendimento, mais claro. Vejamos aqui no artigo 9º, por exemplo, olha, atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Olha, inciso 1, receber para si ou para outro em dinheiro, bem imóvel ou imóvel. Isso aqui fere o princípio da administração? Sim, qual princípio? Legalidade. Você agiu contra a lei, mas está didaticamente separado aqui como atos de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito. Por quê? Porque eles causam visivelmente o enriquecimento ilícito. Então está separado assim didaticamente, mas todos os atos de improbidade administrativa ferem o princípio da legalidade. Então, quando chega uma questão de prova dizendo que nem toda conduta combinada como um ato de improbidade administrativa fere os princípios da administração, está errado, já matou a nossa questão, ok? Terminamos aqui esse vídeo, eu aguardo você no próximo, onde nós daremos início ao assunto Lei de Processo Administrativo. Até a próxima aula.